Olá, para vocês que estão aí assistindo esse vídeo, hoje nós vamos ter uma saudação especial. A nossa saudação hoje é paz e bem para todos vocês, para todas vocês, porque hoje nós vamos falar de comunicação não violenta. E para falar de comunicação não violenta, nós temos que começar contando uma história, porque as histórias sempre elas servem como instrumento para a gente entender melhor o assunto que a gente está falando. É claro que a minha história hoje não é uma história nem de conto de fada, nem uma história de antigamente, história de mestres e de discípulos, mas é um fato verdadeiro. A antropóloga inglesa Margaret Mead, dando aula um dia de antropologia na universidade em Londres, uma estudante perguntou a ela qual foi, eu vou até ler para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Perguntaram à doutora Margarete sobre o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. O estudante que a questionou esperava que Mead falasse sobre potes de barro, sobre ferramentas para a caça, sobre pedras de armolar ou de artefatos religiosos. Mas não. Margaret Mead disse que a primeira evidência de civilização foi um fêmur fraturado de 15 mil anos encontrado em um sítio arqueológico. O fêmur é o osso mais longo do nosso corpo, ligando o quadril ao joelho. Em sociedade, sem os benefícios da medicina moderna, leva cerca de 6 semanas de descanso completo para a cicatrização de uma fratura no fêmur. Esse osso, em particular, foi quebrado e foi curado. Alguém teria cuidado daquele ou daquela que havia quebrado o osso. Essa é, segundo Margaret Mead, a medida de que estamos nos civilizando, isto é, quando cuidamos do outro. Eu ilustro sempre que vou falar de CNV, ou comunicação não violenta, esse marcador civilizatório. Há 15 anos atrás, alguém cuidadosamente cuidou de outra pessoa, homem ou mulher, quando esta pessoa quebrou o fêmur, levou para uma caverna e cuidou para que houvesse uma cicatrização. Quando então não havia nada que pudesse ajudar nesse momento, esse cuidado aconteceu, significando que humanamente nos tornávamos mais civilizados. Não deixávamos aquele que tinha machucado ficar à mercê do tempo e dos animais predadores. A comunicação não violenta, ela surgiu de uma preocupação humanista, civilizatória, que aconteceu logo depois, na década de pós-guerra, depois das atrocidades da guerra, de todos os preconceitos que a guerra trouxe, de todas as violências que a guerra trouxe, nós encontramos pessoas muito marcadas por essa violência. E o psicólogo, educador Marshall Rosenberg, na década de 60, ele, psicólogo, pensou, nós precisamos de encontrar meios de nos comunicarmos de uma maneira mais civilizada, de uma maneira mais pacífica, mais compassiva. Nós precisamos de ter compaixão pelas pessoas, nós precisamos ter mais respeito pelas pessoas. E ele começou a estudar, na década de 60, na universidade, como é que ele poderia desenvolver uma proposta humanista dentro da psicologia que mudasse culturalmente os nossos paradigmas de nos comunicarmos. Marshall Rosenberg pensou que se as pessoas pudessem se comunicar de uma maneira mais humana, no sentido civilizatório, com mais compaixão e cuidado, nós talvez não tivéssemos mais guerras.
nós não teríamos mais gerações e gerações marcadas por conflitos tão violentos como foi o início do milênio de 1900, com duas grandes guerras acontecendo no mundo. Então, ele começou a pesquisar e ele encontrou simbolicamente dois exemplos que nos ajudam a entender a comunicação não violenta. E ele usou dois animais que são muito comuns nesse momento histórico que nós vivemos, que não aconteceu na época que Margaret Mead conta essa história de 15 mil anos atrás. Ele pegou dois exemplos de animais, a girafa e o chacal. A girafa, vou mostrar para vocês ela aqui atrás, olha. A girafa e o chacal. Olhem a girafa bem nesse cenário, e a gente, quando pensa na girafa, pensa na África, no continente africano, onde é o habitat natural dela, e o chacal, que é também um animal de grandes florestas, de savanas, né? Esses animais inspiraram Marshall Rosenberg para explicar melhor para todas as pessoas entenderem o que era a comunicação não violenta. E ele fala o seguinte: quando a gente observa a girafa, ela com aquele longo pescoço e com a cabeça um pouco menor, né, do que o peito dela, onde está o coração. O coração da girafa tem 43 vezes mais tamanho do que um coração humano, porque ele precisa de força, de potência para jogar sangue para o seu cérebro, que é muito lá em cima, né? Então, ela age muito com o coração, com esse coração compassivo. Além do que, a girafa, além desse coração aumentado, ela tem uma visão sistêmica sobre a realidade. Ela não enxerga reles ao chão. Ela enxerga olhando do alto. Ela enxerga olhando por cima, vendo o contexto, vendo longe. Ela olha e vê, como no filme Avatar, que eu tanto falo, né? Quando ele se encontra com o objeto de amor dele, ele diz: eu vejo você. A girafa vê, porque ela está num contexto superior, ela está numa escala de altura superior, olhando o contexto. Ela olha todo aquele cenário, né? Vamos dizer assim, ela está mais perto das nuvens e ela olha por cima e vê as dificuldades que os outros animais enfrentam, sendo tão pequenos e estando tão próximos ao solo. E ela, então, se comunica de uma maneira mais tranquila, mais quieta, comendo aqueles pequenos arbustos das árvores lá em cima, né? Aqueles pequenos galhos frescos e novos que as árvores dão. Então, a girafa é o exemplo dessa comunicação que vai do coração para o cérebro, que vai daquele fluxo que vem do sentimento, do bom sentimento, da compaixão, do respeito para a cabeça, onde está o nosso intelecto, onde está o comando da nossa inteligência, não só da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência como um todo. Então, ele bombeia aquilo que vem do coração para o cérebro. Ao contrário do chacal, que é da família dos lobos. O chacal é aquele animal que age por instinto, que reage aos comandos das ameaças que ele sofre. O chacal é um animal violento, que luta para sobreviver bem próximo ao chão, onde as ameaças são muito maiores, onde ele enxerga só o que está na frente dele. Ele enxerga limitadamente o seu oponente ou aquele com quem ele vai se comunicar. O chacal é um
predador. O chacal, ele não espera, ele não reflete com o coração, ele não espera o sangue bombear o cérebro devagar, porque ele está demorando a esse bombeamento. O coração do chacal, tchum, manda um estímulo imediato para o cérebro, e o cérebro reage de modo imediato também. Então, o chacal é o típico exemplo da comunicação não violenta. Ele não espera compreender o seu interlocutor, ele não espera para ter compaixão do seu interlocutor, ele não aguarda para ver o que vai acontecer. O chacal reage, e a girafa não, ela é compassiva. Então, usando esses dois exemplos de animais, fica mais fácil para a gente entender o que Marshall Rosenberg quer nos dizer. Ele quer nos dizer que nós precisamos de voltar a um tempo civilizatório em que a nossa humanidade fale mais alto do que a nossa competitividade. Ele precisa de dizer para nós que nós só vamos ser plenamente humanos quando nós nos comunicarmos de uma forma mais compassiva, mais respeitosa. Vamos olhar a nossa sociedade hoje, onde a competitividade, onde as redes sociais, onde o mundo tecnológico nos inspira o tempo todo a competir por um corpo melhor, por um status melhor, por uma vida mais abundante, por um processo em que, se eu puder passar por cima do outro para eu estar bem, eu farei isso. Contanto que eu esteja bem, não importa como o outro esteja. Nós não nos inspiramos naquelas comunidades onde a cooperação, onde o Ubuntu, que é nós só podemos ser felizes se todos forem, nós só podemos estar bem se todos estiverem bem, não faz parte do nosso índice civilizatório hoje. Há algumas comunidades que ainda têm um indicador de bem-estar e de felicidade maior do que outros, onde essa competitividade é menor, onde os indicadores mostram que estar mais devagar, como a girafa, onde está mais atento à realidade e ao outro, nos faz mais humanos e mais civilizados. Nós temos países que até as próprias condições de relevo e de clima aproximam as pessoas e fazem com que elas sejam mais cooperativas. E por causa disso, elas têm indicadores de bem-estar e de felicidade maiores, né? Cidades inteiras que são consideradas zonas azuis, blue zones. Por quê? Porque as pessoas trabalham de modo mais cooperativo, de modo mais lento. Vocês pegam, por exemplo, comunidades da Escandinávia, que vivem quase isoladas por meses a fio, onde, se as pessoas não forem cooperativas, não se comunicarem de uma maneira respeitosa, de uma maneira cuidadosa uns com os outros, eles não sobrevivem, né? Lugares que precisamos uns dos outros para termos uma vida boa. E nós vemos que, em alguns lugares, a nossa comunicação ainda é preconceituosa, julgadora. Nós julgamos as pessoas pela aparência, pela cor da pele, pela condição social, e não vemos a pessoa como um todo. Nós vemos o gênero da pessoa, a opção que ela tem da sua sexualidade. Nós vemos aonde ela nasceu, aonde ela mora, como é a casa dela. Nós não vemos a pessoa como um todo. E, com isso, a nossa comunicação, ela se torna uma comunicação desrespeitosa, porque nós não chegamos ao coração do outro. Nós não chegamos à compaixão. Quer dizer, nosso coração está perto do coração do outro, né? Compaixão é isso, é olhar para o outro sem julgamento e tentarmos
nos comunicar com ele de uma forma que nós sejamos respeitosos e que tenhamos do outro esse mesmo respeito. Quando Marshall Rosenberg, no seu livro Comunicação Não Violenta, desde 1960, há 60 anos atrás, ele tem tentado mostrar para nós, todos, que se a gente se comunicar de uma maneira mais respeitosa, nós teremos vida familiar melhor, nós saberemos criar os nossos filhos de uma maneira melhor, nós vamos nos comportar e nos relacionar no nosso trabalho de uma maneira melhor, nós teremos amizades melhores, mais fiéis, e todo esse conjunto vai fazer com que a nossa vida tenha melhores, vamos dizer assim, resultados. Nós seremos pessoas melhores, nós seremos mais felizes, nós estaremos mais civilizados, nós estaremos mais, vamos dizer assim, com mais valores, né, no nosso dia a dia, valores positivos. E nós estaremos com muito mais respeito e compaixão pelas pessoas. Quando nós pensamos hoje, 2025, pensamos no futuro, nós precisamos de pensar que nós caminhamos para um indicador de civilização que precisa trazer de volta a nossa humanidade. Quando nós olhamos para a nossa realidade global, né? Quando nós olhamos para os conflitos hoje, quando nós olhamos para os relacionamentos entre nações que se dizem civilizadas, desenvolvidas, ricas, e vemos o desrespeito que há com as crianças no mundo, com os adolescentes no mundo, com os idosos no mundo, quando nós vemos um adoecimento emocional de uma sociedade que hoje busca cotidianamente ajuda psicológica, ajuda emocional para poderem sobreviver nessa sociedade competitiva, nós vemos que a gente precisa retomar o nosso conceito de humanidade, o nosso conceito de comunicação. A nossa comunicação precisa de voltar a ter incidência no coração do outro. Nossa comunicação precisa de chegar à pessoa do outro com respeito, com aquilo que o outro merece, sem julgamentos. Nós precisamos de nos comunicar pessoa com pessoa, e não status com status, cor da pele com cor da pele, gênero com gênero, mas pessoas com pessoas. Quando nós tratarmos as pessoas dentro da sua dignidade humana, respeitando os seus direitos humanos como pessoas, nós vamos ter de volta, né, um padrão de civilização que pode ser considerado avançado. Quem sabe nós teremos que voltar há 15, 20 mil anos atrás e encontrar nos sítios arqueológicos novas testemunhas de cuidado, novos testemunhos de amor ao outro, né? Para a gente poder, de novo, ter inspirações de comunicação. Não adianta nós estarmos com toda a tecnologia avançada, de termos robôs, como a gente vê, eu vi há pouquíssimos dias na cidade do Lego, na Escandinávia, lá na Dinamarca, onde surgiu o Lego, né? Quando a gente vai para a casa do Lego e a gente assiste toda a cozinha robotizada, preparando o nosso alimento, colocando nas caixas, entregando para as esteiras, para que os robôs, um masculino e um feminino, entregue a caixa com a nossa alimentação, certo? Prontinha, de acordo com as nossas escolhas também, feitas através do Lego,
todo robotizado, nós vemos que há um respeito por aquele conjunto tecnológico que faz chegar uma alimentação saudável, sem nenhum tipo de aditivo químico para a nossa mesa, para ali onde a gente está se alimentando, respeitando as crianças, respeitando os adolescentes, as escolhas saudáveis que nós adultos, idosos, fazemos. Eles respeitam todo esse processo no cardápio que eles montam. Se nós temos a tecnologia hoje avançada a ponto de nos respeitar como humanos, por que nós ainda temos tanta dificuldade de olharmos uns para os outros e nos comunicarmos de uma forma não violenta, de uma forma que respeite as pessoas, de uma forma que leve em conta a necessidade do outro, que leve em conta quem é o outro, levando em conta o seu desejo, a sua necessidade, e nós vamos de encontro a isso, a necessidade do outro, ao desejo do outro, e nos manifestarmos com autenticidade, dizendo para o outro: olha, você tem essa necessidade, esse desejo. Eu estou numa outra fase, eu tenho outra necessidade, outro desejo, mas eu te respeito. Pode fazer do seu jeito, do jeito que você dá conta de fazer, que eu farei de outra forma. Não precisa de entrarmos num litígio na nossa comunicação. Não precisa de nós criarmos nossos filhos da mesma forma que criamos há muitos e muitos anos atrás. Hoje nós vivemos uma sociedade diferente. Nós podemos nos comunicar sem violência, sem precisar de violência física e verbal. Nós podemos ser compassivos, isto é, nós podemos ser mais calmos para podermos entender uma situação em que a criança reage de uma forma inesperada, que o adolescente reage de uma forma inesperada. Nós podemos reagir de uma forma tranquila. Sei que é difícil ser paciente diante de algumas situações, mas nós podemos nos afastar, refletirmos por alguns minutos e respondermos de uma forma não violenta, de uma forma que o outro se sinta respeitado e que ele tenha constrangimento de não nos respeitar. Quando uma pessoa está numa situação desarvorada, quando nós a tratamos com respeito, quando nós a tratamos de uma forma não violenta, ela fica desarmada. Ela fala: meu Deus, como que a pessoa está me tratando desse jeito? Ela abaixa a guarda. E nós temos, então, a oportunidade de refletir com essa pessoa sobre esse momento que ela está tão, vamos dizer assim, desequilibrada. O que hoje é muito comum. Nós estamos no supermercado, nós vemos as pessoas serem desrespeitadas. Nós estamos numa viagem, nós vemos as pessoas quebrando o aeroporto. Nós estamos numa relação com um funcionário público e não temos a menor paciência, não o tratamos com dignidade. Nós estamos numa fila e não temos respeito pelas pessoas. Nós não temos paciência no trânsito. Nós estamos vivendo numa sociedade onde um engole o outro. E nós precisamos de retomar o cuidado. Nós precisamos de retomar 15 mil, 20 mil anos atrás e cuidar de quem está quebrado. Olha para vocês verem, nós precisamos de tomar como exemplo um indicador civilizatório que está há 20 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, dizendo: eu cuido de você enquanto você está quebrado. Eu cuido de você enquanto você precisa. Eu não vou responder a você que me xinga no trânsito com a mesma moeda. Eu vou ligar o rádio e vou ouvir uma música, uma playlist que acalma meus ânimos e diz: é aquela pessoa está num momento de grande estresse. Eu não vou me deixar contaminar por ela, vou me deixar contaminar
por essa música bonita que está tocando, por esse momento em que eu preciso de paz interior. Eu vou trazer a girafa que mora em mim, deixar meu coração bombear bons sentimentos para o meu cérebro e fazer com que eu não seja instintiva como o chacal. Abro o vidro e devolvo com a mesma moeda para aquela pessoa que está estressada. Eu não estou estressado. Eu não preciso responder do mesmo jeito. Nós hoje temos muitas ferramentas que nos ajudam. Nós temos jogos que ajudam a gente a compreender. Nós temos leituras que nos ajudam a compreender. Hoje nós temos a tecnologia que nos ajuda a compreender. É fácil mudar nosso padrão? Não é fácil mudar nosso padrão. Nada é muito fácil quando se trata de mudar de estilo de vida, quando se trata de mudar conceitos que estão enraizados culturalmente na nossa memória, no nosso padrão de resposta. Não é fácil, não. Eu não sou psicóloga, sou educadora, mas eu entendo que mudar um padrão cultural exige processo, exige uma mudança de estilo de vida. Pense como que você vai chegar a ser uma pessoa longeva, como eu, por exemplo, certo? Que já passei da terceira idade, já estou entrando na quarta idade, se eu não fizer uma opção por uma vida sem tanto estresse, por uma vida que olha e vê, por uma vida sem julgamentos. Vocês podem perguntar, você consegue? Eu vou dizer, não consigo ainda. Há momentos em que eu sou toda explosão, certo? Que eu também preciso ser acalmada, mas ter consciência é o primeiro passo do processo. Quando eu tenho consciência de que eu quero mudar um padrão cultural, assim como, por exemplo, nós hoje somos convidados a mudar o nosso padrão cultural de sermos racistas, homofóbicos, misóginos, né? Nós temos hoje consciência que não podemos ser assim. Se temos consciência, nós vamos aos poucos mudando os nossos padrões culturais. Nós vamos mudando esse modus vivendi, né? E vamos entender que nós precisamos, para viver melhor, conosco mesmo, com o outro, esse outro que está próximo, mas com o outro que está longe também, mas que em algum momento nós nos relacionamos com ele. Vejam vocês quantas vezes nós mandamos um WhatsApp e a pessoa do outro lado entende diferente daquilo que nós estamos comunicando. Porque a nossa comunicação é truncada. A nossa comunicação não leva de verdade aquilo que a gente quer comunicar. Quando nós estamos imersos nas redes sociais, nós perdemos alguns padrões. Então, é preciso que a gente retome esses padrões civilizatórios, que nos tornam humanos, e humanos que não precisam de estar o tempo todo competindo, mas que podem estar o tempo todo cooperando conosco mesmo, com o outro que está próximo de nós, com aqueles que estão longe de nós. Estes são padrões civilizatórios que hoje, mais do que nunca, trazem como atualíssimo o que Marshall Rosenberg escreveu. Ele diz, com clareza, nós precisamos voltar a sermos compassivos, respeitosos. Basta isso. Se a gente fizer um exercício de compaixão e não julgamento, de respeito e de não preconceito, nós vamos encontrar o caminho que pode nos levar a um encontro com a gente mesmo e com o outro numa comunicação não violenta. Uma comunicação que vai nos diferenciar de todos os outros seres que habitam
neste planeta. Não vamos mais ter faixas de Gaza, não vamos ter mais desrespeitos que geram mortes, fomes, conflitos, mas vão gerar educação para a paz, vão gerar educação para o encontro das pessoas, educação para as pessoas serem mais felizes, para as pessoas conviverem de uma maneira mais humana, aquilo que nos deu coração e cérebro. Nós não somos só cérebro, não somos só coração, nós somos inteligência e inteligência emocional. E se somos inteligência emocional, somos capazes de fazer essa trajetória de mudança que traz de volta a pessoa em primeiro lugar. Não as aparências em primeiro lugar, mas as pessoas em primeiro lugar. Então, eu convido vocês a entrarem, né, nesse universo da comunicação não violenta, a compreenderem, a tomarem consciência do que ela significa. É claro que nesse pequeno vídeo eu não posso dizer tudo o que está nesses jogos, que está nesse livro e em tantos outros livros, né, que nos ajudam a viver corajosamente com as nossas faltas, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas que também nos ajudam a sair disso corajosamente para a gente poder, né, fazer outros caminhos. O nosso grande escritor, Guimarães Rosa, poeta, diplomata, político, dizia: o que a vida pede da gente é coragem. E nós somos seres de coragem que são capazes de enfrentar dificuldades, desafios, de uma forma nova, de uma forma diferente, de uma forma que nos leve a viver uma vida melhor, uma vida programada para pessoas humanas, que eu vejo você, e ao ver você, eu me encontro com você numa relação de compaixão e respeito, não numa relação de vorazmente te atacar para competir com você. Que nós tenhamos paz e bem nas nossas relações. Obrigada a você.